E o que eu acho mais louco ainda de pensar é que, tá, tudo bem, o som ali na beirada de lado, não é a primeira coisa que a gente sente quando a gente vê um filme, ok. Mas é mais maluco ainda pensar que nos filmes de hoje em dia, nos grandes filmes de hoje em dia, a gente vê em muitos deles a história, o enredo do filme sendo deixado de lado. O que, olha, tudo bem, eu posso entender você colocar uma imagem do filme, você colocar a parte visual do filme na frente, porque o áudio não é tão importante assim, não é o primeiro impacto que a gente tem. Mas se o que a gente está vendo e o que a gente está ouvindo não fizer sentido nenhum pra gente, se eu não me importar com o que eu estou escutando, com o que eu estou vendo, isso daqui só na cabeça em 2 minutos. Quantas cenas fodas, quantos comerciais, e aqui eu vou usar o exemplo supremo, quantos comerciais que a gente vê hoje em dia no Instagram, nas redes sociais, de transição assim, sabe? Que aí vem um macaquinho e dá um beijinho na tela e aí sai uma vendedora falando, vem comprar na minha loja, não sei o que, desconto. Você deve ter visto milhões de vídeos assim. Quantos desses vídeos ficaram na sua cabeça? Pouquíssimos. Você consegue puxar agora de cabeça, são pouquíssimos. Porque isso, tanto faz, tanto fez. A gente não liga, não tem nenhuma história envolvida nisso. Filmes são exatamente a mesma coisa. Se a gente não se importa com quem tá morrendo, se a gente não se importa com o que o passarinho tá cantando ou não, se a gente não se importa com o que a gente tá vendo, o que a gente tá ouvindo, não importa nada. Não acontece nada na nossa cabeça que vai fixar essa ideia na nossa cabeça. Então é uma loucura, pra mim, de outro mundo você pegar a história do filme e mandar ela pro espaço. Eu não consigo entender isso. Mas aqui não é defender que os filmes antigos são a oitava maravilha do mundo e que não tinha nenhum problema e que eram filmes perfeitos. Não existe isso. Com certeza não é isso. Mas talvez é levantar uma pulga atrás da orelhinha de cada um de vocês de que os filmes, eles não são apenas isso que a gente vê. Filmes são toda uma linguagem que talvez hoje em dia a gente não explore tanto. A gente passa por um grande problema na indústria de filmes hoje em dia. As grandes produtoras passam por um grande problema, que é não tá compensando mais fazer filme. Não tá compensando mais porque a equipe é muito grande, porque se gasta muito dinheiro, porque se demora muito para fazer. N fatores que o lucro, o que retorna para quem faz filme, talvez não seja tão grande assim a ponto de você querer fazer uma história nova, fazer algo novo, pensar sobre o que você está fazendo. Talvez não compense tanto fazer cinema. E essa é a grande realidade que a gente passa no mundo atual. Talvez não se compense tanto fazer cinema financeiramente falando. E a grande questão que eu estou levantando aqui é que talvez por essa nossa fraqueza no cinema atual, eu estou tentando mostrar uma alternativa que possa ser viável para a gente consumir arte, para a gente consumir algo que nos faça usar algo além do que a gente tem na nossa visão, que faça a gente ver coisas além do que a gente consegue enxergar, que faça a gente conseguir ver coisas que a gente escuta, que a gente consiga ver coisas que façam a gente pensar. Entende o que eu estou dizendo? É usar os nossos outros sentidos para entender a história, não só ver a história. Não é uma questão apenas visual o cinema. O cinema é uma questão de transformação, a transformação de tudo aquilo que você está sentindo, a transformação do seu pensamento, a transformação na sua audição, a transformação também não só no que cabe na parte de câmeras, entende? Mas é a transformação de luzes, é a transformação de figurinos, como que uma luz diferente pode contar uma história diferente, como que um efeito especial diferente pode contar uma outra história, como que você consegue usar essa linguagem para fazer com que você consiga entender o mundo diferente, consiga apreciar o mundo de outra maneira. No cinema antigo, eu sinto que existia um pouco mais disso. Por ser ainda uma experimentação e a gente está aperfeiçoando a linguagem, a gente tinha espaço para grandes filmes que as pessoas, muitas pessoas vão ter contato, esse filme seja um pouco diferente, porque ainda se não existiu para ver. Então existe um filme
que contava a história de Napoleão, onde eram-se 3 telas, onde cada tela era de uma cor diferente, que representava a bandeira da França. Então tinha a tela vermelha, a tela branca e a tela azul. Você já pensou em um cinema com 3 telas hoje? É impossível, isso não existe. Então existem várias coisas no cinema antigo que fazem você pensar, caraca, é verdade, isso poderia acontecer. Formas de utilizar o som, formas como os efeitos são feitos. Existe um grande filme que é um dos mais comentados quando se estuda cinema, que é O Nascimento de uma Nação, que é um filme de um dos autores mais influentes do cinema, em questão de nome, mais conhecidos, que ele conta a história dos Estados Unidos, sobre a Estados Unidos e tudo mais. E uma das coisas que me chama a atenção nesse filme é a forma como era feito, os efeitos de foco de atenção, sabe? Era tipo, literalmente coloca-se algo em volta preto, com um círculo que só ali aparece a imagem. E aí você não tem para onde olhar, você preto vazio e a imagem, então sua atenção vai para a imagem. Então são formas de contar histórias que eram-se feitas pela limitação, pelo não conhecimento da forma, e que você pensa, caraca, poderia ser assim, né? Que jeito legal de contar uma história que é desse jeito. Tem várias formas de contar uma história, além dessa que a gente vê ultimamente. E por que a gente se vê muito isso e eu talvez esteja falando que o cinema o atual esteja passando por uma crise, esteja morrendo? É muito pela questão a gente descobrir um padrão. Então, o padrão do cinema é essa telona aqui, e aí quando um personagem fala, você coloca a câmera na cara dele, e quando outro personagem fala, você vira a câmera pro personagem falando, e aí tem um corte, e aí a sequência é assim, e aí eu chamo a atenção do público assim, o efeito sonoro tal, o jeito de dar susto assim, o jeito de, sabe? Tem tudo um padrão que foi feito da arte, que economicamente isso é necessário, porque se você deixar algo muito disperso, você não tem um padrão que você possa acertar e produzir dinheiro sobre isso, você só vai estar fazendo coisas aleatórias jogadas, que não necessariamente deem lucro, porque não necessariamente vão agradar não todo mundo, mas uma grande parcela do público. Então você tem esse problema que o cinema e a arte em geral precisa ter um padrão para ser vendida. E esse padrão, ele está sendo percebido hoje em dia como algo meio que não foi tão certo assim, porque tem muito programa de equipe muito grande, tempo muito longo, os efeitos especiais cada vez exigindo mais, porque a gente quer cada vez mais realismo e virou uma bola de neve tão grande que talvez o cinema hoje seja resumido a: eu vou pegar o filme que já fez sucesso em 2010, vou fazer uma continuação dele só para conseguir uma grana rápida, porque já tem a história feita, o pessoal já lembra, quem gosta da história vai conseguir com certeza assistir, ela tá em público novo e tipo, o dinheiro já tá feito porque eu já tenho história contada, eu só tô recontando ela. Ou então, tá sendo muito feito, eu feito um filme assim que tenha coisa X, coisa Y, que o público já gosta, e aí emplaca esse filme e aí eu consigo fazer uma saga dele que vai durar X anos e vai fazer algum dinheiro nesse período de tempo. Então, saca? Tipo, é algo muito... Tá, como é que o cinema não tá dando tanto dinheiro, então como é que eu consigo extrair o máximo disso? Então eu vou fazer coisas que todo mundo já gosta, porque e aí todo mundo já vai ver porque já tem algo parecido com isso. Então não necessariamente isso é arte, sabe? É só tô reaproveitando algo que já existe e tipo, para as pessoas comprarem de novo. O que acontece também hoje, muito hoje em dia, que vocês conseguem ver com certeza isso, pegar histórias, desenhos já feitos e vamos fazer no mundo real, vamos fazer live action. Então, tipo, é a mesma história, só que formato diferente, mas nem tanto assim, sabe? Então, você reaproveitar aquilo que já está sendo feito, você faz um filme que deu certo, então, furou a bolha. Qual que é o segundo passo desse filme? Vai virar uma série, porque aí consegue muitas temporadas, e você consegue fazer vários brinquedos, e, sabe? Então, você pega o filme e tenta não vender a obra pelo que ela é, mas sim, eu consigo pegar essa obra e
vender por causa disso, porque vai ter uma série. Eu consigo fazer vários filmes com esse filme. Eu consigo recontar a mesma história de um filme que já foi contada, só que de um outro jeito. Eu consigo pegar a história de um filme já consagrado e fazer uma parte 2. Então, sabe, isso não é cinema. Quer dizer, é cinema, mas cinema é mais do que isso. É mais do que recontar uma história, é mais do que fazer algo que já foi feito. Cinema é uma linguagem que ela pode ser falada, ela pode ser vivida. Cinema é algo que se vive, é algo que você olha e fala, caraca, isso é cinema, porque eu nunca tinha visto algo como isso antes. Isso me faz querer viver e sair do filme. Sabe quando você sai assim e fala, eu quero ser esse lutador, porque esse cara é muito foda e olha a história que ele contou, sabe? Essa paixão que o cinema traz, que hoje em dia a gente está resumindo a vamos recontar essa paixão? E eu não acredito que o cinema seja por esse caminho, sabe? De requentar o que já foi feito. Eu, como um estudante de cinema, acredito que a gente pode fazer o cinema que dá ação de novo, o cinema que faz a gente ficar feliz, que faz a gente chorar, com histórias que a gente nunca ouviu falar antes. Pelo menos essa é a minha crença aí, que eu acredito no futuro, né? Eu vou agradecer muito você por ter ficado aqui até o final. Eu espero que esse papo tenha agradado os nossos ouvidos. A gente conversou um pouquinho sobre como foi o cinema, sobre evolução, sobre arte. Se você quiser ouvir mais sobre arte em si, eu sugiro que você assista o nosso último vídeo, onde a gente dedica uma boa parte a falar sobre arte mesmo, sobre artistas. É uma indicação que eu deixo aqui para você. Se não, se você quiser só acompanhar a ordem cronológica dessa saga e querer curtir tudo na sua devida ordem, assim, eu deixo vocês com o próximo vídeo que fala sobre narrativa, sobre enredo, fala sobre roteiro. É um vídeo super legal, onde a gente vai falar sobre ficção e explorar um pouco do que é ficção, né? Ficção científica, ficção, tem tantas vertentes, né? Então eu deixo vocês por aqui, mas volto logo no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre ficção. Até mais e se cuidem. Beijão.